A continuidade do nosso estudo da URGS, então, a gente na aula passada falou de clássicos ali, como os sermões, o Dom Casmurro, o Cortiço. Hoje a gente segue o nosso estudo. Eu trouxe um livro novo no programa para ti, chamado Diário da Queda, de Michel Laub, certo? Esse é um livro novo, né, no programa. É um livro do escritor porto-alegrense, eles têm essa coisa de colocar autores, né, locais. Então, o escritor tem uma certa projeção nacional já, seu contemporâneo, escritor, jornalista, tá certo? Produz aqui uma obra que pode ter alguns elementos autobiográficos, mas não é uma autobiografia. O autor já deu alguns depoimentos, já teve esse livro, né? Dizendo que, claro, tem algumas vivências dele que ele usou como ponto de partida, como, por exemplo, o fato de ter estudado numa escola judaica, tá certo? Isso aparece no inteiro do livro, tá certo? Alguns cenários, algumas coisas, mas não é uma autobiografia. Embora o personagem seja escritor, assim como o próprio Michel Laub, escritor jornalista, essa ascendência judaica, tem algumas semelhanças, digamos, do personagem narrador com o autor, mas não é uma autobiografia. Pode ter alguns traços autobiográficos no máximo, tá legal? O livro então chama Diário da Queda, e a gente vai perceber que o livro ele tem uma estrutura bem fragmentada, né? Ele vai ser dividido assim em algumas partes. Vamos trazer subcapítulos de dizer como é que ele se divide. A gente tem então, por exemplo, algumas coisas que sei sobre meu avô, tá? Aí vem vários capítulos curtinhos assim, bem fragmentados. Lembra um pouco esse formato do capítulo rápido do Fantasias Eletivas. Não é linear a narrativa, né? O tempo é psicológico mesmo, com capítulos curtos, numa lógica bem fragmentária, tempo psicológico, tá legal? E aí depois, algumas coisas que sei sobre meu pai. Aí vai dizer algumas coisas que sei sobre mim. Tá? E depois tem algumas passagens que são mais algumas coisas que sei sobre meu avô, notas, e depois no final lá tem um diário, né? Que é o Diário da Queda, tá certo? Mas enfim, essa sequência, na verdade, não é tão arbitrária quanto parece. Quando ele diz algumas coisas que sei sobre meu avô, ele fala sobre o avô, mas fala sobre si mesmo também, sobre o pai. O livro todo, na verdade, ele seria, né, uma reflexão do narrador a respeito de um trauma original na família, que é o fato do avô ter sido um dos sobreviventes de Auschwitz, certo? Então é isso. Só que o que acontece? A gente tem o trauma do avô, tem um trauma que acaba sendo desencadeado no pai, porque viu o avô sendo, do narrador, ele começou um suicídio. Tá? E o pai do narrador entrou no escritório onde o avô passava todo tempo trancado, né? E viu lá, então, o suicídio do próprio pai. É isso, são 3 gerações, né? Não são nomeados os personagens, então a gente poderia chamá-los assim: avô, pai e narrador, tá certo? Então olha só, o pai do narrador viu o avô morto depois de cometer um suicídio, tá certo? Então parece que o trauma vai passando de geração em geração. E cada um tem um trauma, na verdade. Tá? A gente vai percebendo ali que no começo tem algumas referências ao avô. Algumas coisas que sei sobre meu avô. Bom, então, o avô foi prisioneiro de um campo de concentração e foi um dos pouquíssimos sobreviventes desse campo de concentração, Auschwitz. Né? O mais famoso de todos os campos de concentração, talvez uma das maiores, né, se não a maior tragédia da humanidade, pela maneira como acontece. As experiências são relatadas, as coisas todas que aconteceram com as pessoas em Auschwitz. O que é estranho é que o avô ele tinha um diário, que o pai acabou pedindo para traduzir. O diário era em hebraico, e aí o pai, depois de algum tempo da morte do avô, do suicídio, o pai encontra esses cadernos e pede para traduzi-los. E aí então é que o pai e o próprio narrador vão poder fazer a leitura desse diário. O que tinha nesse diário, na verdade? Nada sobre Auschwitz. Eram notas, o cara passava, o velho passava trancado dentro do escritório o tempo inteiro, se isolava do filho, da mulher, certo? E parece que ele vivia alienado, vivia no outro mundo, e ficava trancado lá escrevendo. Quando um dia então o pai traduz e descobre que tinha escrito, o diário do avô ele trazia coisas assim do tipo: leite, né? Bebida de textura cremosa, né? Que não propicia a proliferação de bactérias. São coisas totalmente avessas à realidade. Ele diz assim:
Sesefredo, que era o nome de uma pensão onde ele tinha ficado. Sesefredo, lugar agradável onde se respeitam as normas de higiene, os proprietários são simpáticos e atenciosos. Na verdade, aos poucos estou percebendo que tudo isso é um grande jogo de ironias. Todos os cadernos, todo o caderno do avô, são na verdade centenas de páginas, certo? Com verbetes como se fosse uma enciclopédia. Leite, Sesefredo, que é o nome da pensão. E vai aparecendo talvez exatamente na hora em que essas coisas tinham acontecido com o avô logo que ele chegou no Brasil. O leite que ele tomou provavelmente a origem, né, de uma doença que ele contraiu, né? Ele ficou então com febre tifoide durante algum tempo, tá certo? Depois a gente tem um momento que ele está na pensão, e todas essas referências parece que vêm na sequência que foram acontecendo essas coisas com o avô, em forma de verbetes. Depois assim, gravidez, momento em que se realiza um sonho planejado pelo homem, né? E que vai contar com a mulher, vai contar com total compreensão do marido, e tudo dá para perceber que é tudo irônico, que tudo que o velho está escrevendo é exatamente o contrário do que realmente aconteceu. Ao ponto de que depois de ao longo do livro, muitos trechos desses cadernos do avô aparecerem, o narrador chega e diz: o diário do meu avô dizia tudo como deveria ser, e não como realmente era, como as coisas deveriam ser. E não como as coisas realmente são, certo? Como as coisas deveriam ser. E o avô parece, e por que ele fazia isso? O narrador ele vai ao longo do livro especulando sobre isso, entendendo cada vez mais que o trauma de Auschwitz foi uma coisa tão grande que o avô não conseguia lidar com a realidade, com as coisas que realmente eram. Ele tentava transformar tudo naquilo que ele gostaria que fosse, naquilo que não era real, mas que deveria ser. Acontece então que esse trauma muito grande faz com que o pai tenha todo o tempo um discurso de proteção do judeu em relação ao resto do mundo. O pai se criou assim. Então, por exemplo, o garoto, que é o narrador, na verdade o narrador hoje já tem 40 anos, tá? Mas ele retrocede e diz assim: para o meu avô tudo começou em Auschwitz. Para mim, tudo começou quando João caiu. Bom, o narrador ele tinha um colega de escola chamado João, certo? Então, vou botar um nome aqui, né? João. Então, quer dizer que cada um tem, digamos, um trauma original. Para o meu pai, eu comecei a descobrir que tudo também começou em Auschwitz, com os diários do meu avô, mas, enfim, talvez o meu pai tenha começado mesmo quando ele viu o meu avô morto, o suicídio do meu avô, né? O grande trauma, então, do avô foi Auschwitz, o grande trauma do pai foi ver o avô aqui morto, depois de ter cometido suicídio, vocês entenderam? E o grande trauma do narrador está relacionado ao João. Bom, João era um garoto que estudava no colégio de judeus. O pai colocou, né, o narrador na escola judaica para que o narrador tivesse contato apenas com a comunidade judaica e não fosse vítima, né, do preconceito, da perseguição daqueles que conspiram com os judeus, daqueles que odeiam os judeus, porque o judeu é sempre odiado. E o pai tem todo um discurso assim, né, que coloca então o judeu como uma vítima, né, que está sempre sendo perseguido. Então o pai queria que o narrador estudasse na escola judaica para o narrador não sofrer. Só que o narrador estuda nessa escola e ele se lembra então de uma vez, era o aniversário de 13 anos do João. E os aniversários de 13 anos dentro da cultura judaica, eles são comemorados, o aniversário do garoto é comemorado como se fosse os 15 anos, por exemplo, da debutante. Os 13 anos do garoto são o seu bar mitzvah, né? Que é um momento então que a gente tem esse rito de passagem, né, do garoto para a condição de homem, é o bar mitzvah. O que acontece então é que o João, ele não era judeu, e estudava na escola com bolsa. Ele era filho de um homem pobre, de um trabalhador que pagava, né, um valor inferior ao valor total da escola. Ele tinha uma bolsa de estudos. E como ele estudava no meio dos judeus, ele vai acabar fazendo um aniversário de 13 anos, né, chamando todos os colegas. Só que o João, ele era todo o tempo hostilizado pelos colegas. Ele não era judeu. Então repara que parece que tem uma espécie de, né, reverso daquela comunidade que sofria a opressão, depois de ter sofrido muito, ela acaba também se posicionando da mesma forma como seus opressores. Porque essa comunidade judaica que é descrita aqui na escola, o que eles faziam? Eles pegavam um cara que não era judeu e chamavam ele de Goi, filho da puta. Goi, aqui, é
É um significado diferente daquele que tem na gíria moderna, tá? O goi aqui seria o não judeu, tá certo? Então o João era o goi filho da puta. E os caras pegavam, enterravam o cara num tanque de areia que tinha no pátio, chutavam o cara. E o tal do João esse ficava passivamente. Depois de ele ser espancado pelos colegas, ele pegava as coisas dele e saía, certo? E o tal do João esse, então, ele parece que era uma vítima silenciosa da hostilidade cometida pelos colegas na escola. Acontece que, no dia do aniversário, então, o João vai convidar os colegas. O pai do João fez convites, feitos com canetinho de isopor. Não eram aqueles convites, né, com as letras douradas, que geralmente, né, se entregava para cerimônias de bar mitzvah dos garotos judeus. Mas, enfim, na tentativa de se integrar à comunidade, o pai do João faz uma festa e manda o João entregar os convites todos. Com canetinho de isopor mesmo, bem simples. Alugam lá um salão barato, na verdade um salão emprestado do prédio, né, de um vizinho, e fazem ali a festa. No bar mitzvah geralmente se joga o garoto para cima 13 vezes, certo? Faz parte do ritual. Só que os garotos então combinam de jogar o João para cima 13 vezes e na 13ª deixar o João cair no chão. E aí então, essa vai ser a origem do grande trauma do narrador. Eles vão lá e jogam o João para cima, 1, 2, 3, quando chega a 13ª, né, todos os garotos, inclusive o próprio narrador, deixam o garoto cair no chão. E o garoto fica estatelado no chão e não consegue levantar. Ele vai ter uma fratura, né, vai ficar inválido por algum tempo, vai ter uma fratura séria, né, na coluna, e aí vai ter que usar um colete ortopédico durante um tempão, certo? Então é um negócio bem traumático. A festa termina com a ambulância chegando para levar o guri, certo? E aí o narrador começa a se questionar. Ele não tem a lembrança exata do seu grau de participação aqui. Ele sabe que ele deixou o João cair no chão, ele sabe que ele podia ter parado, pelo menos, ele estava com a mão onde podia pegar o pescoço do João e impedir que o João caísse. Totalmente. Podia cair, mas podia... Bastava que eu não tivesse ficado e deixasse a minha mão, não teria acontecido. Eu sei que eu tenho a minha participação nisso. Eu não lembro se foi eu que dei a ideia, se eu entrei na pilha dos outros. Isso eu não me lembro bem. Mas eu sei que eu participei disso. Eu sei que eu tenho culpa disso. A partir disso, ele se lembra que ele, a partir daquele momento ele se deu conta que ele, né, tinha responsabilidade nisso, se sentindo culpado por ter se aproximado do João. Ele se lembra que o jeito que ele conseguiu se aproximar do João foi oferecendo ajuda, porque o João perdeu muitas aulas, então ele passa a matéria toda para os cadernos do João, ele passa ali todo o conteúdo. Ele tenta então se aproximar do João dessa forma, ajudando, né, com a matéria que o João tinha perdido. Assim eles se tornam amigos. Assim o narrador começa a frequentar a casa de João, até que um dia o pai do João chega e diz, né, o que fizeram com o João, se o narrador não tinha vergonha de ter feito aquilo. Uma conversa bem dura. O pai do João ainda comenta sobre o João ter perdido a mãe muito cedo, que a mãe dele tinha câncer, que a mãe do João tinha morrido, o pai sustentava sozinho o filho e tal, toda uma história terrível ali da família do João. E aí então o narrador fica muito abalado com isso. Convidava o João para ir para sua casa, tomava um banho de piscina, dá para perceber que são de universos diferentes, né? Então a gente, por um lado, tem a opressão religiosa, étnica, sofrida pelos judeus, por outro lado, ela acaba se convertendo agora numa nova opressão, praticada pelos próprios, né, ex-oprimidos, que agora se transformam de alguma forma em opressores, né, que vão jogar a questão socioeconômica, cultural também, como forma de oprimir lá o garoto. O que aconteceu foi trágico. Depois que o narrador se dá conta disso e começa a buscar as origens disso, ele diz que seria fácil culpar Auschwitz pelo que aconteceu. Eu sei que a culpa é minha, certo? Não é porque, né, por causa da história, né, do povo judeu, fui eu, pronto. Só que então ele começa a perceber que tinha que ser diferente, ele resolve sair da escola. Porque durante o período de investigações sobre o que aconteceu e tal, mesmo que não tenha acontecido na escola, a coordenação chamou os garotos da classe. Todos negaram, disseram que tinha sido um acidente, né, que não imaginavam que ia acontecer daquele jeito e tudo mais. Quando chegar a vez do narrador, ele vai ser chamado à sala da coordenadora e ele fraqueja. Ele chega a vomitar na sala da coordenadora e acaba contando que aquilo tinha sido planejado. Os garotos realmente iam fazer. Ele acaba não sendo suspenso como os outros seriam. Os outros são suspensos e ele acaba tendo uma pena abrandada na escola, mas ele passa a ser visto então como um algoz. Ele passa a ser visto pelos colegas como um idiota que dedurou todo mundo. Ele passa a ser hostilizado pelos colegas.
E ele e o João trocariam de escola no final do ano. Então ele vai acabar decidindo ir para a mesma escola do João. Só que quando ele vai falar para o pai, que vai deixar o colégio judeu, o pai surta. O pai começa a falar de Auschwitz, o pai começa a falar do avô, começa a falar de que o povo judeu sofreu, que tem que se amparar, que tem que viver em comunidade, blá blá blá. E aí o narrador diz para o pai enfiar Auschwitz no cu. Certo? Então o narrador ele tem um momento de fúria com isso, porque todas essas histórias de Auschwitz, ele se lembra, né, de como é que o rabino procedia, ele se lembra das aulas, ele se lembra de todo o tempo falando a respeito do sofrimento do povo judeu, de todo o tempo que existe uma narrativa que vai meio que consolidando uma narrativa também de polarização e violência. Ou seja, e eles eram estimulados a serem, né, reativos e violentos. Então ele não queria mais aquilo. E ele, quando o pai fica insistindo, ele diz, enfia Auschwitz. E o pai fica puto e parte para cima dele para agredi-lo. E o pai dele nunca tinha batido nele. O pai vem para cima dele e bate nele com as mãos fechadas nas costas. Humilhado, o narrador chora, mas ao mesmo tempo, com raiva, o narrador pega um daqueles suportes de durex, é uma coisa dura, metálica, né? Ele pega aquele negócio e joga na direção do pai. Não pegou no pai. Ele fica imaginando se tivesse pegado, seria a segunda tragédia ocasionada por ele. Ele podia ter cegado o pai dele, matado o pai dele, ou sei lá o que, daquele jeito. Depois daquilo, então, né, os dois não se falaram por um tempo, até que no dia seguinte o pai veio dizer para ele que se desculpava por ter batido nele. O pai pede desculpas por ter feito o que fez. Entendia a decisão dele de mudar de escola. Como se tivesse que ir, né, a partir de agora, passar uma borracha no que aconteceu. Mas também o pai fala do avô, explica, fala das notas lá, dos cadernos do avô, né, tudo que aconteceu com o avô, e que não se tratasse mais de maneira leviana disso, de Auschwitz. Mas ao mesmo tempo, que o pai entendia o filho, e que o filho poderia fazer daqui para frente o que achasse melhor. Se quisesse mudar de escola, que mudasse, e tudo mais. Parece que isso foi um momento muito importante para a relação do pai e do filho mudar. O pai passa a respeitar as opções do filho, né? E o filho passa a respeitar o sentimento e a dor do pai a partir desse momento. Mas enfim, ele vai mudar de escola e durante esse novo momento escolar, o João passou a ser seu melhor amigo. Curiosamente, na nova escola, o João era o cara legal e ele era o, não vou dizer o goi, porque o goi é o termo que remete ao mundo judeu, mas ele é o peixe fora d'água, ele é o estranho no mundo. Quer dizer que o João se dava bem com todo mundo e ele era aceito nas turmas por causa do João. Porque na verdade o João era um cara legal e tal, e ele era só vontade. Assim, vai passando o tempo, ele vai se sentindo deslocado na escola, até que ele vai ficando realmente sem amizades ali, cada vez mais isolado. E um dia começou a acontecer uma coisa. Começam a aparecer bilhetes dentro da mochila dele, fazendo referências a Auschwitz, fazendo referências a Hitler. Um desenho, inclusive, com Hitler montado num porco, e o porco com a cruz de Davi. Ou seja, chamando os antepassados do narrador de porcos e satirizando o fato de Hitler tê-los, né, torturado e dizimado. É isso. O narrador, quando depara com esses bilhetes, ele tentou fazer aquele jogo do, né, não tô nem aí, de achar engraçadinho, entre aspas, e fingir não se sentir atingido por isso. Mas aos poucos ele começa a ser assombrado pela ideia de que quem estava fazendo aqueles desenhos, ou pelo menos a ideia deles, poderia ter sido o João, que durante algum tempo foi seu melhor amigo. O João já não andava mais com ele como antes, e os desenhos vão aparecendo na mochila dele até o ponto que ele resolve uma vez ficar cuidando dos passos do João para saber. E realmente o João acaba sendo o último a sair da sala naquele dia. O narrador propositalmente sai para o recreio, vê que o João ficou na sala. E depois o narrador volta para a sala e vê o desenho. Ele não tem certeza absoluta que foi o João quem colocou o desenho ali, mas ele tem quase certeza. E ele imagina que foi o João que fez. E o João botou ali. A partir disso, o narrador resolve se vingar. Ele não queria bater no João, até porque o João era mais forte do que ele, mas o João cresceu e se tornou mais forte do que ele. Só que também agredindo assim, como aconteceu lá na ocasião da festa de 13 anos, ele acaba fazendo um bilhetinho também. Ele revida na mesma moeda.
Sabendo da história trágica da mãe de João, ele escreve: sua mãe morreu hoje, e todos os dias os coveiros pegam e fodem o esqueleto dela, toda hora, todo dia. Então é horrível, né? Ou seja, ele pega e esculacha com a dor mais profunda, porque ele sabe que para o João a morte da mãe é como para o narrador, o avô, Auschwitz, essas coisas todas. João nunca mais falou com ele. João não tem certeza, talvez tenha sido ele, mas imagine, assim como ele não tem certeza que foi o João que fez o desenho do Hitler e tal, e eram vários desenhos, na verdade. Então, o narrador também faz vários bilhetes. Só que no dia em que ele fez isso, e que o João não falou mais com ele chegou em casa e abriu o armarinho das bebidas do pai, serviu um copo de uísque, começou a beber. Na verdade, ele sempre teve um fraco pela bebida, mas ele começa a se lembrar que a partir daquele ano, ele se trancava muito no quarto e ficava bebendo. Ele começa a retomar as origens da sua queda, que é o alcoolismo, certo? Então esse é um problema enfrentado pelo narrador, um problema sério com o álcool, desde a adolescência. Ele muda de escola e passa a viver numa outra escola, onde ele é um garoto normal como os outros, em que todo mundo mistura vodka com Fanta, e que sai beber e se divertir. Ele via bebendo. Bom, então, só que a história vai passando, o narrador ele vai acabar chegando em outros momentos também da vida. Ele vai mostrar como ele foi crescendo e como o álcool foi se tornando um problema na vida dele. Não que o trabalho dele como jornalista e escritor impedisse ele de beber. A bebida pode ser conciliada com o meu trabalho. Afinal de contas, eu pego 2 horas do dia que eu me concentro para escrever alguma coisa, um artigo, né, uma parte do novo romance que eu vou publicar uma cada, sei lá, cada 5, 10 anos. Então tá bom, ele bebe. Ele diz também que as pessoas que bebem parecem mais felizes que as pessoas que não bebem. Então ele continua bebendo. Só que ele tem o primeiro relacionamento com a primeira mulher dele. Ele fala só minha primeira mulher, minha segunda mulher e minha terceira mulher. Ele teve 3 casamentos, certo? E ele vai se lembrando do pai dele, da maneira como, né, o pai e o avô se relacionaram com suas mulheres. O avô praticamente tinha esquecido que tinha família. O pai, né, apesar daquele jeito estranho do pai, de falar sempre de Auschwitz, de ficar com aquele jeito meio, né, fechado, o pai parecia, de alguma forma, querer demonstrar que se interessava pelo filho, pela família. O pai, uma vez na adolescência, ele se lembra que ele teve a primeira vez no puteiro. Ele ia para aquelas praias do litoral norte do Rio Grande do Sul, Capão do Canoa, lá e tal. E ele se lembra bem que foi o pai dele que deu dinheiro para ele no puteiro. Ele se lembra bem da senhora que atendeu ele. Não exatamente, né, do nome, da fisionomia, mas se lembra como foi. Ele se lembra do pai, depois que ele foi no puteiro, ele voltar, e o pai na churrasqueira, conversando com ele, como se estivesse realmente interessado em saber como foi, conversando com ele. Então, essa relação estranha, né, do pai e do filho. Mas enfim, o fato é que o pai fala com ele, conversa com ele. Essa coisa da conversa deles ali, de repente a mãe do garoto chega para falar com o pai trata ela carinhosamente, depois ela sai, o pai continua falando com o filho, uma relação de cumplicidade no acolhimento. Essa cena não é esquecida pelo narrador, vai ser retomada mais para o final. Então o narrador começa a lembrar dos momentos dele com as mulheres. A primeira mulher, a primeira esposa dele, era psicóloga, e ela parece que queria sempre falar demais, interpretar demais, entender demais, não tolerava, obviamente, o negócio da bebida. Ele também era ausente em relação a ela. Teve uma hora que ele teve que ir embora de Porto Alegre para São Paulo, por causa do trabalho dele. Então, quando ele vai se mudar para São Paulo, ela não se mudou junto com ele para São Paulo, e a partir disso, o distanciamento e o surgimento de uma outra mulher, que veio ser a segunda esposa dele. Essa segunda mulher, ele acabou conhecendo, né? Enfim, uma festa e tal, vai ficar com ela, vai começar a ter um caso com ela, até o dia que ele vai ter que dizer para a primeira o que estava acontecendo. E para ele é até uma espécie de alívio quando ele conta para a mulher. Ele diz mesmo para ela, e aí terminou a relação dos dois, tá certo? Ele se alivia de uma certa maneira, ele se sente egoísta por isso. Mas ele vai com a segunda esposa então. A segunda mulher, ela tinha outros, era um relacionamento aberto, ela era muito generosa e muito tolerante, mas ele nunca foi apaixonado por essa mulher. Tanto que ele pode resumir que durante os 6 anos que ele passou com ela, a primeira foram só 2 anos, esses 6 anos que ele passou com essa mulher, ele sabe que teve incontáveis outras mulheres. Ao passo que ele imagina que a mulher também tenha tido incontáveis outros homens.
e que tudo era uma relação muito, digamos, de cumplicidade até nisso. Eles tentavam se manter discretos a respeito do que tinha acontecido, para que um não se ferisse o outro, e eles ficavam nessa relação assim, aberta. Só que ele nunca foi apaixonado por essa mulher. Ao passo que um dia, então, ela chega para ele e diz que ia deixar ele. Provavelmente para ficar com mais um dos outros incontáveis homens que ela tinha. Ele também não era apaixonado por ela, ele vivia bebendo, era um cara problemático. Ela deixa ele. A terceira mulher, ele conheceu pouco tempo depois de se separar dessa segunda. Foi numa festa de um publicitário que estava lá, querendo mostrar uma tela que tinha comprado lá sobre um curso polar, não sei o que. O cara botou uma tela nova na sala da casa dele, e ele chamou alguns amigos. E ele estava ali, por acaso, ele não sabe qual foi o acaso que fez ele chegar atrasado, né? E sentar naquele lugar, sabe-se lá porque ela também sentou naquele lugar, e eles sentaram um lado do outro. E aí então ela faz um comentário irônico sobre a tela, ele acha engraçado, ela talvez tenha achado engraçado, o jeito que ele achou engraçado. E aí então ele pega e toca o joelho dela com o joelho dele, e ele sente, né, que tem alguma coisa ali, eles começam a se aproximar. E aí então ele vai se lembrando da relação com essa mulher. Só que ela tem essa questão de não querer deixar ele beber. Então, todo o tempo que eles estão juntos, eles têm brigas homéricas durante a noite, horríveis. Quando ele chega depois do trabalho, ou quando ele chega tarde, e com cheiro de bebida, ela briga com ele, eles discutem. Houve uma vez que ele quebrou a televisão durante uma discussão. Eram muitas brigas. Ele já sabia, agora nesse momento, o que provavelmente ia acontecer. Ele ia passar por mais uma terceira separação, muito provavelmente. Agora, logo agora que tinha chegado os envelopes dos exames de saúde do pai dele. Sim, o pai dele estava doente. Ele havia conversado com o médico e o médico ficou de passar os resultados para ele, para que ele transmitisse para o pai o que estava acontecendo. Quando ele abre os resultados dos exames, descobre que o pai estava com Alzheimer. Ele passa a noite na rua, bebe, dorme num banco de praça que nem um cachorro. Ele sabe que quando ele voltar para casa, a mulher dele vai brigar com ele, né, e tal. Ele vai para a casa do pai dele sem ver a mulher. Ele vai até Porto Alegre, viaja de avião, chega lá para comunicar o que aconteceu. A mãe dele, quando abre a porta, ela já sabe, provavelmente, por que ele está ali. Ele vai de São Paulo até Porto Alegre, a mulher já imagina. A reação do pai é sempre muito generosa, porque o pai parece que trata a mãe como se fosse a grande vítima da circunstância, tentando protegê-la do que está acontecendo. O rapaz já diz, então, né, nessa altura ele já tem 40 anos de idade, e está contando para o pai, então, da doença e tal. Teria que fazer exercícios de memória, né? Quem sabe fazer palavra cruzada, aquele sudoku, alguma coisa assim, para tentar retardar ao máximo os efeitos da perda de memória. Mas depois dessa conversa, então, ele vai voltar para casa e vai se ver com a mulher. E vai xingar ele por causa da bebida, que ele tem que parar, mas que ela põe essa condição para ele. E a briga deles é tão grande no momento em que eles estão discutindo, que ele quase dá um murro nela. Ele se lembra que ele não sabia judô, nem karatê, nem jiu-jitsu, mas que ele sempre que bebia, ele se transformava num lutador. A estratégia era sempre a mesma, a cara e a coragem. Por isso ele já tinha apanhado muitas vezes, já tinha deslocado a mandíbula, já tinha deslocado a retina, já tinha feito um monte de merda, ele sempre brigou muito. Então, quando ele bebe, ele nunca costumava agredir as pessoas sem estar bêbado. Quando a mulher dele começa a tirar, né, satisfações dele e tal, eles brigam e tal, e ele pega e empurra ela no cano, ele chega por cima dela, fecha o punho, e fica uma sugestão de que ele daria um soco nela. E ele pega e esmurra o colchão. Aí então, a mulher diz que ele não podia ter filhos, ele jamais poderia ser pai, se bebesse, se tivesse esse tipo de comportamento. E aí então, ele se dá conta que ele olha para o nariz, para o rosto, para os olhos da mulher, imagina o que teria sido feito para ela se ele tivesse realmente batido. É meio parecido com o que teria sido do pai se ele realmente tivesse atingido o pai no negócio do Brex. E a partir daí, então, ele decide que ele tinha que mudar. Ele nunca poderia ser pai, ele não podia viver com aquela mulher, que era a única mulher com quem ele já tinha sido apaixonado na vida. Então ele decide que ele ia parar de beber. E não foi fácil fazer isso, mas aos poucos, né? Ele vai fazendo aqueles comentários do tipo, não bebo, isso me faz mal e tal, e ele consegue não beber mais. E é por isso, então, né, que eu estou escrevendo esses cadernos hoje no vídeo, para que você saiba, né, o que aconteceu. Então, tipo, e como eu quero que com você as coisas sejam diferentes. Então aí vem uma revelação surpreendente, porque a gente tem os cadernos do avô, o pai que teve Alzheimer começou a escrever cadernos também. E aí um dia o narrador recebe por e-mail
o que o pai estava escrevendo, confissões a respeito da vida, de como se sentir. O curioso é que se os diários do avô eram diários de como as coisas deviam ser, uma linguagem cínica, que na verdade diz tudo ao contrário do que realmente é, os cadernos do pai é como as coisas realmente foram. E é muito bonito o caderno do pai, porque fala como ele era um cara decaído, como ele chorava muito, desde que ele viu o pai, revela o suicídio do avô. Quando eu cheguei e vi o meu pai ali ensanguentado no escritório, ele ficava trancado durante horas, mas naquele dia eu não saía do escritório e eu tive que abrir com o pé de cabra, e quando eu cheguei eu vi ele morto, aquela poça de sangue. E depois vai contando outras coisas. Eu chorava sempre. Eu chorava na loja, eu chorava na escola, eu chorava, e passei a vida inteira chorando. Até que um dia eu vi a sua mãe, diz o narrador aqui, que é o pai, desculpa, diz o pai aqui nos seus relatos. Então, eu estou contando para ti um pouco dos relatos do pai com Alzheimer. E eles são relatos realmente comoventes. Ele conta de como é que lidou com a morte, o suicídio desse cara aqui. Esse cara aqui conta como conheceu a mãe desse cara aqui. Esse cara conta como conheceu a mãe dele. Conta que era um bairro que ele não sabia o que dizer, então ele era um cara tímido, retraído, mas que ele pôde dançar com ela durante o baile, e aí então ele se lembra de como pegou ela na cintura, e como ele não disse nada, porque ele não era de dizer nada. Se ele dissesse alguma coisa, também ia ser ele mesmo. Ele ficou quieto, dançou com ela numa dança. Só que a música parou e ele continuou abraçado nela. E depois tocou outra, e outra, e outra. E ela deve ter gostado daquilo, e de fato depois eles ficaram juntos, namoraram, casaram e tal. Então é uma história bonita, ele vai contar aqui. Então o pai está tentando preservar suas memórias aqui. Então ele faz um exercício diário de escrever lembrando do passado por causa do Alzheimer. E ele vai contando da história de quando conheceu a mãe do garoto e tal. E aí vai contando de como quando teve o filho, da relação com o filho. O narrador se sente amado pelo pai. E percebe também que o pai nunca foi amado pelo avô. O avô transformou a vida desse pai numa merda. Seria legítimo pensar que Auschwitz tem relação com isso? Seria legítimo botar a culpa em Auschwitz? Ou melhor, será que seria legítimo odiar alguém que foi sobrevivente de Auschwitz? Será que meu pai podia realmente odiar o meu avô, sabendo que meu avô foi vítima daquilo tudo e tal? Mas eu senti que meu pai odiava o meu avô. Auschwitz é uma dessas coisas que mostra o quanto a experiência humana na vida é a inviabilidade da experiência humana em qualquer tempo e em qualquer lugar. Essa é uma expressão que passa a ser repetida no final do livro. A inviabilidade da experiência humana em qualquer tempo e em qualquer lugar. Auschwitz seria, segundo o narrador, a prova disso. Ou seja, de que o ser humano está fadado a uma experiência trágica e cruel. Isso aconteceu com o avô. Isso aconteceu com o pai, que teve que presenciar a morte, o suicídio do próprio pai. Aí o egoísmo das pessoas. Isso aconteceu comigo quando eu deixei João cair no chão. Isso é a inviabilidade da experiência humana. Só que apesar disso, é preciso tentar encontrar algum sentido nas coisas. Então ele acaba... A gente tem duas saídas para a inviabilidade da experiência humana. Uma foi a saída do meu avô, foi se matar. A outra foi a saída do meu pai. Porque meu pai percebeu, no dia em que ele conheceu a minha mãe, que ele ou ia ficar remoendo isso, está escrito isso no diário, ou eu ia ficar remoendo isso, e não era justo que eu ficasse remoendo isso pro resto da vida, ou eu ia viver a minha vida. Então ele decidiu que ele não ia mais remoer o passado, que não ia mais ficar sofrendo. Ele era um cara calado, chorava, mas ele vai tentar viver. E ele tenta viver, e assim, ele casou, teve filho, teve uma vida feliz. O narrador então comenta que o jeito dele agora de lidar com a inviabilidade da experiência humana na face da Terra seria ele parar de beber e ter um filho. E ele comenta então, que é por isso que ele está escrevendo isso aqui para o seu filho. Quer dizer que na verdade a gente tem 3 diários com 3 experiências, tratando aqui então que seriam 4 gerações de uma família assoladas por um trauma original que foi Auschwitz. 4 gerações por quê? O avô, o pai, o narrador e o filho do narrador está esperando. Ele revela ao final que a mulher dele está grávida.
porque ele está escrevendo isso para o filho dele. Então, o diário do avô era como as coisas deviam ser. O do pai era como as coisas realmente foram. O do narrador seria como eu interpreto as coisas. E como eu quero que elas sejam daqui para frente. Porque eu vou ter um filho e eu quero ser um cara melhor. Poderíamos resumir os diários assim. São 3 diários, na verdade, então. O diário do avô, o diário do pai e o diário do narrador. O diário do narrador, surpreendentemente, é o que a gente está lendo e seria o que ele estaria escrevendo para o filho, que viria a nascer. Que a mulher dele está grávida, a mulher dele insistiu na relação com ele depois de todos os problemas e tudo mais. E ele, dá a prova que ela precisava também, eles podiam ficar juntos, para de beber e se torna um cara mais centrado. É bem bonito o livro. Alguma dúvida? Apesar de ter algumas coisas muito cruéis, fortes, muito forte, mas muito importante. Não fala mais nada do João dele? Não, ele disse que ele saiu depois, ele cursou ali a 8ª série do João, naquela nova escola, e depois ele mudou de colégio, para não ficar mais na companhia do João, tá certo? Então ele primeiro estudou até a 7ª série no colégio judeu, saiu junto com o João para o colégio, e depois muda novamente de colégio, e o pai, a essa altura, também não questiona mais ele. Quanto ao Alzheimer do pai, ele se lembra, então, de ter tido algumas conversas, por exemplo, sobre esse negócio de ter filho, sobre as merdas que ele fez com a terceira mulher, e reproduzindo a conversa que teve com o pai lá sobre a cena da prostituta e tal, ele fica conversando com o pai, sabendo que o pai estava entendendo o que ele estava dizendo, e até ele sabia que um dia o pai já não ia mais entender. Então ele se vê confidenciando coisas para o pai, como fosse um adolescente, agora com 40 anos, falando com o pai e tal. Mas ele, enfim, o pai dele, ele sabe que aos poucos o pai está trazendo a memória. Um belo dia, ele recebeu os escritos do pai por e-mail, como talvez o pai já estivesse percebendo que daqui a pouco não ia mais poder mandar esses relatos, porque ia esquecer. É isso. Tá. Eu não entendi bem, o pai e a mãe dele são separados? Não. Ele foi para São Paulo, essa parte não entendi. Desculpa, brother, é que são muitas personagens que não tem nome e fica ruim, Por exemplo, o narrador, o narrador foi para São Paulo. Tá? E a mulher, a primeira esposa do narrador, ficou em Porto Alegre. E aí ele começou a traí-lo. Aí o narrador passou a ter uma segunda mulher, que foi essa que ele encontrou lá em São Paulo. Só que ele também vai ser abandonado por ela depois de ter uma relação muito aberta. Aí vem a terceira esposa com a qual ele decide realmente parar de beber e ter um filho. Essa é a história do narrador. A história do pai com sua mulher, ela foi contada no diário, mostrando que a mãe do narrador e o pai do narrador se amavam, se conheceram, que ela soube lidar também com aquele cara tão introspectivo, que era o pai e tal, tá certo? É isso. A história do avô com a avó já é uma história que também aparece um pouco lá, nos relatos, lá no início do livro, mas não é muito marcante não. Dá para perceber que o avô era um cara totalmente ausente da família. Então que a avó, quando o avô morreu inclusive, ela não parece ter sentido tanto impacto com a morte do avô. O narrador sofreu, o pai sofreu muito com a morte do avô. Passou a vida inteira chorando até conhecer a mãe do narrador. Certo? É isso. Vamos lá. O quão autobiográfico é esse livro? O máximo que a gente pode ter aqui, segundo diz o autor, é a ideia de que ele estudou uma escola judaica, tem algumas paisagens, cenários que aparecem ali, colocado no livro todo, conheceu, mas o fato dele ser escritor e jornalista, tá certo? Ele não entra naquela coisa de dizer, eu tenho que dar uma bebida, isso aqui é a minha história e tal, mas fica uma sugestão de que algumas dessas coisas aqui possam ter realmente acontecido com ele. Mas ele diz que não é uma autobiografia, e quando perguntado sobre isso, ele diz que apenas tem algumas coincidências de cenário e o fato de que ele estudou numa escola judaica, apenas isso. É isso que ele diz, tá certo? Então ele diz que sempre que a gente escreve, a gente coloca alguma coisa da gente no que a gente escreveu. Então, não é uma autobiografia, apenas tem traços autobiográficos por conta da escola judaica, da ascendência judaica e dos cenários conhecidos aqui no livro, que são cenários também pelos quais o autor já passou, já viveu alguma coisa parecida nesse sentido. Mas não dá para dizer que seja a história do autor se confundindo com a do narrador, não é igual. Tá? O autor diz que não é uma autobiografia, apenas pode ter uns traços
sutis de autobiográfico, mas não é autobiografia. Tá? E daí essa história é psicológica? Pode falar que é psicológico? O tempo? Né? O tempo é psicológico. Tudo vem muito embaralhado no tempo. Eu tentei dar uma organizada, digamos assim, né, cronológica para vocês, mas a narrativa é bem de tempo psicológico, capítulos curtos, fragmentários, bem psicológicos. Tem alguns trechos dos diários do avô e do diário do pai. Curiosamente, nós temos aqui o diário da queda, é o diário do narrador, tá certo? É o diário do próprio personagem narrador, que é o escritor, que também não é nomeado no livro. Isso é um problema, a gente não tem nomes para os personagens, a não ser para o João, tá certo? Os outros personagens não são nomeados. Não, nem as esposas do narrador que chamam de primeira mulher, segunda mulher e terceira mulher. Só lá. Tá bom? Deixa claro aonde se passa e o tempo que se passa. Onde se passa, em que tempo se passa? A escola judaica em Porto Alegre em 1980, nos anos 80. Tá? Quando ele tinha, tipo, 13 anos. Tá? Quando aconteceu o negócio lá do João. Só que aí então, quando ele tinha 14, veio o negócio dos desenhos, quando ele estava na oitava série, e depois, com 15 anos, quando ele vai para uma outra escola, o pai dele dá dinheiro para ele inteiro, quando ele está lá em Capão da Canoa e tal. E aí o que acontece? Tem um avanço no tempo ali, e hoje ele está com 40 anos, significa dizer, dos anos 80, 90, 2000, 2010. Significa dizer que a gente está aí na década de 2010, quando se passa o momento presente do narrador, quando ele está com 40 anos de idade. Tá certo? Provavelmente a gente esteja aqui em 2010 mesmo, uma coisa próxima de 2010. Certo? É isso. O lugar específico, o nome da escola, por exemplo, não é dito. Mas diz que é em Porto Alegre, uma escola judaica, provavelmente seja um colégio israelita, provavelmente, não vai confundir, provavelmente, mas não é explicitado. Exato, então tem um duplo sentido, né? Porque tem a ver com a queda do João, que para ele é o momento em que tudo começou, foi meu trauma original. Então, para mim, a partir disso, todos os dias da minha vida eu passei pensando nisso. Esse é o diário da queda, tá certo? Só que também tem essa questão dele, ele refere a bebida como queda também, tá certo? Então, o título ele acaba sendo polissêmico, né? Ele tanto pode referir a queda, no sentido mesmo, né, da queda do João, que é um motivo mais óbvio do título, mas também a gente poderia pensar na decadência dele, né, especialmente no que diz respeito à bebida. Mas é interessante porque, no fim, apesar da queda, a gente também tem um movimento muito interessante de levantar depois da queda, né? Tanto o João, que segue a sua vida, quanto o próprio narrador, que acaba se reerguendo depois de tantos, né, episódios traumáticos, trágicos, ele consegue reconstruir a sua vida. A avó foi pra Não, a avó é uma história seguinte, isso vai ser contado no início do livro. O avô foi um sobrevivente de Auschwitz, certo? Pelos pouquíssimos. E consta, apesar de do avô nunca ter falado sobre o assunto, isso é muito importante, viu? Os relatos do avô lá, o diário do avô, nunca falava sobre Auschwitz. Sequer mencionava Auschwitz ou algum parente, mas o pai do narrador conta que o avô perdeu toda a família em Auschwitz. Ou seja, mãe, pai, irmãos, namorada, todo mundo que ele tinha morreu em Auschwitz. Tá certo? Então o pai sempre tinha todo o cuidado com esse tema e tinha meio que uma, né, veneração pelo pai. Ou seja, o pai tinha uma veneração pelo avô, né? Por causa dessa coisa dele ter superado o alvo, sobrevivido. Por outro lado, é uma coisa ambígua, porque ao mesmo tempo que ele venerava, né, essa memória do avô e tal, por outro lado, no fundo ele tinha raiva do avô. Porque o avô tinha abandonado ele. A sua vida inteira vivendo trancado no escritório sem dar uma palavra com ele. Né? Sempre quando ele precisou de um pai, é uma passagem muito comovente, diz assim, eu imagino como deve ter sido difícil a carga, né, do meu pai, de primeiro dia na escola, a primeira namorada, sem nunca ter o pai de lado, sem nunca ter ninguém, né? Então a gente vai falando sobre isso. Então, o que acontece? A avó, o avô conheceu a avó quando chegou no Brasil. Ele se hospedava numa pensão barata, né? Tinha dívidas na pensão inclusive, mas conheceu essa avó, né, que aliás era de família alemã. Isso é contado. E é curioso porque a avó se apaixonou lá pelo avô e o avô foi na casa dos alemães lá. No diário do avô aparece isso assim, do tipo, então essa família germânica super receptiva, blá blá blá. É exatamente o contrário, né? Aquele homem bondoso, generoso, que estava muito feliz de ter a sua filha se interessando por um judeu desempregado que não conseguia pagar a pensão, né? E tudo mais. Então, tipo,
deve ter sido uma merda. O pai não gostou nada que a mulher que a filha se envolvesse com esse cara. Mesmo assim, ela briga com a família dela, a avó briga com a família dela, alemã, para ficar com o avô. E eles se casam e ela nunca mais falou com a família dela. Essa é a história do avô e da avó, tá certo? Porque ela foi capaz de romper com a família por ele e até se converteu ao judaísmo por causa dele, tá certo? Ao passo que ele nunca fez nada por ninguém. Ele vivia trancado dentro do escritório e não falava com ninguém, tá certo? Mais um motivo para odiar esse avô, tá certo? Apesar de Auschwitz. Então quer dizer que esse cara aqui, no fundo, ele tem uma dualidade, né? Venerava e ao mesmo tempo odiava, porque ele se sentia sempre sozinho, tá? Uma dúvida, gente. Alguém já leu esse livro? Gostou? Legal. Alguém não leu, mas gostaria de ler, apesar da gente já ter contato? Eu gostaria muito de ler. É? Tá. Então, amigos, vou sortear o livro depois. Tá? Quem quiser, fique depois da aula que a gente sorteia o livro. Muito foda, muito legal. Mas vamos lá. Alguma dúvida mais sobre o livro, gente? Não? Tá ok. Amigos, nós vamos adiante então. Que horas são? E querida? Quarto de despejo. Será que tem como falar isso? Porque Puxa vida, esse aí a gente sabe que eu não terminei de ler ele e não pude preparar ainda aula sobre ele. Eu não teria como fazer isso agora. Né? Eu acho que o pior de tudo é que é o seguinte, você não está nem comigo. Eu emprestei ele para o Rosemir. E toda vez que eu peço ele para ele, ele diz, eu esqueci. Não, pode ser, eu posso acelerar o processo com ele até, quem sabe. Tá? Quando é que é a prova da UNIF? Tá, deixa eu ver, minha matemática é ruim. Não é na próxima semana. Não é na segunda, na segunda. Sem ser essa segunda-feira agora, na outra? Tá, e aí quando é que tu vai trazer o livro pra mim? Tá, eu não posso me comprometer, eu vou tentar, vou fazer o máximo possível para antecipar a Carolina Maria de Jesus, tá? Fazer o máximo possível. Eu acho que eu consigo, tá? Mas se alguém puder trazer amanhã para mim um livro, de repente, seria bem legal, porque poderia realmente, durante o final de semana, né, caprichar na produção da aula e a gente poder fazer isso de maneira mais, né, antecipar esse livro, tá bom? Vamos tentar. Que horas são, gente? Tá bom, deixa eu fazer o seguinte agora, o comentário vai ser o próximo livro sobre Gota d'Água, do Chico Buarque de Holanda e do Paulo Pontes, que é uma peça teatral, representa o gênero dramático aqui, tá bem? Então vamos lá. Alguma dúvida sobre o Diário da Queda? Tá tudo tranquilo? Então tá, beleza. Olha só, Gota d'Água é uma peça então de Chico Buarque e Paulo Pontes. Na verdade, essa é uma peça que é uma tragédia em 2 atos. Muita gente considera essa como a tragédia do povo brasileiro, a tragédia brasileira, porque apesar de uma adaptação da tragédia clássica de Eurípides, Medeia, o texto ele vai trazer uma ambientação bem brasileira, suburbana, trazendo problemas também do período da ditadura, da época, em que a gente tem ali, ao mesmo tempo em que tem um milagre econômico e tal, a gente percebe que tem um grande endividamento, especialmente das camadas populares, o problema da habitação. As pessoas aqui na peça são mutuárias, né? Elas moram então numa vila, certo? E nessa vila eles então têm que pagar prestações para adquirir o imóvel, são mutuários, né? A princípio eles têm a posse, mas eles vão pagando aos poucos em prestações para se tornarem donos do imóvel. O problema é que essas prestações vão subindo de preço por causa da inflação, por causa da especulação do dono, que é um cara chamado Creonte. Então a gente tem todo o drama dessa população, né, que acaba já tendo pago o valor do imóvel onde vive, só que os juros e a dívida sempre se multiplicam. Então eles nunca conseguem terminar de pagar, apesar de, né, já terem pago o suficiente para corresponder ao valor do imóvel. Na verdade eles estão sempre devendo para o cara, né, que é o tal do Creonte.
Bom, o que acontece? Então, Gota d'Água é uma peça do Chico Buarque de Paulo Contes, é uma peça musical, é escrita em versos, explora recursos de métrica e rima durante a fala dos personagens, tá certo? Então, o texto todo ele vai apresentando esse jogo de sonoridades, porque é uma peça musical. Além, é claro, de haver não só os versos, mas tem momentos em que a gente tem realmente números musicais dentro da peça. Algumas músicas de Chico Buarque de Holanda são cantadas pelos personagens. Então, é uma peça musical, tá certo? Bom, o que acontece aqui? Essa peça, ela é inspirada, digamos assim, uma adaptação, uma livre adaptação, é inspirada, né, na tragédia Medeia, de Eurípides, que é uma das muitas versões, né, da história mitológica de Medeia, certo? Essa mulher que teria, então, amado Jasão, e que teria sido deixada por ele, e para se vingar dele teria matado os próprios filhos. Na versão de Eurípides, Medeia é isso, a Medeia vai envenenar os próprios filhos como forma de atingir emocionalmente o Jasão, o homem que, né, ela amava e que não correspondia a esse sentimento. Ele é abandonado pelo Jasão e acaba resolvendo matar os próprios filhos como forma de atingir Jasão. É basicamente esse o enredo da, digamos, da trama amorosa da peça Gota d'Água, como aparece em Eurípides, Medeia e os seus sentimentos, né, extremos aqui, chegando ao ponto, inclusive, de praticar o infanticídio para atingir o marido que a abandonara, tá certo? O companheiro que a deixara. Seria isso. Então, o tema do infanticídio vai aparecer aqui. Então, uma livre adaptação. A gente vai perceber que tem coisas diferentes, é claro, principalmente essa ambientação brasileira, e os personagens que vão compondo o coro aqui são lavadeiras e malandros que vivem, né, ou trabalhadores também, que vivem no boteco lá no Armazém do Galego, que é um dos cenários. Então a gente tem um set que tem as lavadeiras, tem uma outra parte do cenário ali que são, né, que é o boteco do Galego, tá certo? Tem também o quintal da casa de Joana, certo? Que seria a Medeia da peça, é a Joana. Certo? O nome dela então aqui é Joana, tá? E tem também a casa de Creonte, que é o burguês, onde a gente tem um trono que é representativo do poder de Creonte, tá certo? Bom, a peça se inicia com os comentários e boatos das lavadeiras sobre o Jasão, que parece que andou noivando aí com a alma. Então olha só, Jasão, certo? É o cara que era casado com a Joana, teve 2 filhos com ela, mas que depois deixou dela. Ele é mais novo, ele é jovem, sambista, e começou a fazer sucesso, inclusive. Ele deixou ela, que já está com 42 anos, e passou então a viver com Alma, que é a filha de Creonte, que é um especulador imobiliário. Creonte, esse é o dono da vila e das casas todas. E que traz essa relação de mútuo com os moradores, ou seja, a galera tem que pagar para ele prestações infinitas e nunca vão se tornar donos do lugar. O único que conseguiu adquirir o seu pedaço mesmo, que ficou com a sua casa, porque pagou todas as prestações em dia e não foi enrolado com taxas e juros, é um cara chamado Egeu, que por sinal é padrinho de casamento do Jasão e da Joana, é padrinho das crianças, tá certo? O Egeu é um homem mais velho, esse sindicalista, certo? Que já foi um cara até que agitou greves e tal, e é um cara então que é uma espécie de segundo pai do Jasão, certo? É um cara que aconselha o Jasão e tal. Só que o Jasão realmente abandonou o lar, abandonou a Joana e os filhos, os 2 filhos, certo? E o que acontece? Agora está dando no jornal que o Jasão está fazendo sucesso como sambista com seu samba Gota d'Água. E a letra tem muita relação com o que acontece com ela, né? Do tipo assim, pode ser a gota d'água, quer dizer, a ideia de que qualquer coisa, não faça assim não, que pode ser a gota d'água. Tipo, qualquer coisa pode gerar, né, um desfecho dramático aqui. Então, quem está por um fio aqui, o que pode ser a gota d'água, é realmente, né, o casamento do Jasão com a Alma, que está noivando com ela. No início da peça, as lavadeiras que fazem um coro aqui, elas vão comentando então sobre que o Jasão parece que teve na escola de samba, junto com a Alma, na maior cara dura,
O Jazão com a noiva e com o seu Creonte, que todo mundo odeia lá. Na maior cara de pau chegam os três na escola de samba, lá no clima festivo. As lavadeiras estão comentando. Tá? Uma tal de Corina é uma lavadeira mais importante porque parece ser a melhor amiga de Joana. E ela tenta proteger a Joana, dizendo assim, ó, gente, não deixem cair isso nos ouvidos da Joana, porque ela vai enlouquecer com isso aí. Ela não fala nada, mas aí tem as fofoqueiras lá, tudo. Tem uma tal de Neném, por exemplo, lá que ela fala demais e tal. Então tem várias lavadeiras. A Corina é a principal por ser amiga de Joana e tentar poupar a Joana, né, do sofrimento. Todo mundo sabe que a Joana está de luto, que foi deixada pelo Jazão, que ela parece que não tem ânimo para nada, né, não consegue mais trabalhar. Tem gente, as comadres lá se juntam até para fazer coisas pela Joana, para ir na casa dela e tudo mais. Acontece então que alguém vai falar e a Joana fica sabendo, né, do que o Jazão está fazendo. Ele vai noivar e vai casar com essa tal de Alma, tá certo? Além do coro das lavadeiras, tem o coro do armazém do galego, do pessoal que está lá bebendo, certo? No armazém do galego a gente vai conhecer personagens como, por exemplo, um cara chamado Chulé, que é um pobre coitado que não consegue pagar as prestações e está ameaçado de ser mandado embora, tá certo? Como vários outros caras estão nessa mesma situação. Vai se destacar também um cara chamado Cacetão, que na verdade, se trocar o C pelo F, tem a profissão dele, né? É um cafetão, ou seja, o cara que explora prostitutas. O curioso é que esse cara até dá uma moral na peça aqui durante a discussão deles, que a galera fica falando que o Jazão abandonou a Joana, né? Esse cara diz assim, ó, eu cumpro com as minhas obrigações, né? Se a mulher está comigo, por exemplo, tem uma velha lá que me banca, o que eu faço? É desagradável, mas eu vou lá e dou uma bimbada lá com a velha e tal. Tipo assim, ele se considera moral, porque ele tem um código moral. Tipo assim, ele não trai quem está do lado dele, entendeu? Então a velha sustenta ele, então ele vai lá e transa com a velha, mesmo que para ele seja um sacrifício. Então ele meio que critica o Jazão, porque a Joana envelheceu. A Joana está com 42 anos. E ele deixou a Joana por causa disso, segundo o pessoal fala. Tá certo? Ele agora está montado na grana, fazendo sucesso, né? E isso também se deve ao fato de ele ter se juntado lá com a gente do dono do pedaço lá, que era o tal do Creonte. Tá certo? Então a galera meio que critica, né, o Jazão pelo que ele fez. Alguns entendem, e tem um cara até que, bom, né, por um lado, até o Cacetão ele também entende que o cara, tipo, ele se arranjou lá com a filha do Ricaço, só que ele não devia abandonar a Joana, mas que ele não paga nem pensão para os filhos nem nada. Tem um outro personagem que é o Boca, né, é chamado de Boca, como é que é Boca Fina, se não me engano, certo? Desculpa aí, mas chamam de Boca só, eu não lembro qual é o outro, né, nome que colocam aqui, mas o tal do Boca, né, ele é um cara que ele fala demais, né, e ao mesmo tempo ele é um cara traiçoeiro, fofoqueiro, ele vai fazer um jogo de leve trás, na verdade. Esse cara, aliás, é perguntado se ele não está devendo, ele diz, eu não. Só que aí ele vai contar que ele faz trambiques, que ele é um cara que faz cambalachos, ele consegue pagar as prestações, porque ele é um cara que vive dando golpes, tá certo? Então ele é um trambiqueiro e por isso ele consegue pagar as prestações. Outra coisa, ele vai acabar sendo um cara que vai fazer fofoca lá pro seu Creonte sobre a situação que está acontecendo no Novo. O que está acontecendo na comunidade é que o Egeu está juntando o pessoal que não consegue pagar, para dizer, se ninguém pagar, ele não vai botar todo mundo para rua. O negócio é ninguém pagar. Essa é a ideia do Egeu, que era um sindicalista, acostumado com esse tipo de negociação. Então a sugestão do Egeu é que ninguém pague. E aí então esse tal de Boca aqui vai lá e faz a fofoca para o Creonte do que está acontecendo. Tá bom? Bom, aqui a gente vai perceber a Joana se amargando porque foi abandonada e vai perceber também o Jazão lá com a Alma e o Creonte. O Creonte, a princípio, acha o Jazão um cara, né, tipo, ele despreza um pouco o Jazão porque ele é um sambista, né, um homem do mundo, que a filha se apaixonou pelo cara. Mas ele chega a sugerir então que o Jazão, o samba é até legal, só que não estava no rádio se eu não tivesse pagado para tocarem a música. Então o texto ele vai tocando alguns temas, inclusive da interferência, né? Por exemplo, do capitalista na cultura de massas, por exemplo. Só toca a música do Jazão no rádio porque o capitalista pagou, é o famoso jabá, né? E paga para tocar a música, se não pagasse para tocar, não tocava. Então o Jazão está montado na grana agora, fazendo sucesso. O Creonte diz o seguinte, ó, eu tenho esse trono aqui, né? Que representa o meu poder e tal, né? Então, o trono é a representação do poder do Creonte. Tem até uma espécie de teoria do trono que ele vai lá e fala pro Jazão, né? Que o homem é a cadeira em que ele senta, tá certo? Ele vai falando de vários... E tem uma teoria. O que define o homem é a cadeira onde ele senta. Ele começa a falar. O trono, desde Maquiavel, lá tem uma simbologia associada ao poder.
A ideia do Creonte é que ele, já que o Jazão vai casar com sua filha Alma, o Jazão vai ser o cara que vai se moldar pelo trono, vai ser o novo dono do trono, vai ser o novo, né, rei. Então é isso. O Jazão, ele se seduz um pouco pelo poder, mas tem saudades da vida na favela, lá na comunidade. Também o Jazão tem pena do que está acontecendo com os pobres e tenta interceder em favor deles. Né? O Creonte diz: tu é um otário. Tu quer o quê? Que eu fique sem dinheiro, agora o negócio é teu e dela, da minha filha. E tu não vai botar minha filha no prejuízo. Tu está querendo perdoar a dívida, isso é coisa de trouxa. Não vai fazer isso. Tá certo? E aliás, eu quero que tu vá lá e fale com aquela, né, tua ex-mulher e corra ela de lá. Vai ser a primeira a ser expulsa de lá. Então a missão dele é ir lá ainda primeiro, né? Ele vai ter que expulsar essa mulher daqui e também ele vai ter que convencer o Egeu a parar de fazer a cabeça do povo para não pagar. É isso que o Creonte impõe ao Jazão como missão. O Jazão vai até o Egeu tentar conversar com ele no primeiro ato e vai ser bem ruim, porque o Egeu vai chegar e vai dizer assim: vem aqui, vem falar comigo, pega esse rádio aí que está estragado que eu estou arrumando e conserta aí para ajudar a pagar o leite dos teus filhos. Eu fui eu que botei comida na mesa lá da tua mulher que tu abandonou. Tu não paga nem o leite dos teus filhos. E o Jazão fica puto, porque porra, né? Não precisa me jogar em cara isso. Só que é o seguinte, ó, sou eu que estou dando leite para os filhos, tu não está fazendo nada. E aí então o Jazão se sente humilhado pelo Egeu, tenta convencer o Egeu com o papinho de que, enfim, que ele estava agitando os trabalhadores, mas que não dava para ser assim e tal. E o Egeu percebe o Jazão e corta os baratos do Jazão e diz que é isso aí, que o povo está se organizando e que ele está decepcionado com o Jazão. O Jazão diz que não esqueceu dos filhos e quer ir lá ver a Joana. Só quando ele vai ver a Joana, a conversa dos dois vai ser uma conversa muito dura também. Ela realmente xinga ele e tal. Ela diz que foi ela que fez ele, que se ela não tivesse estado do lado dele, não ia ser o sambista que ele é e tal, certo? Ele depois acaba agredindo ela também. Ele diz que ela é velha, que ela não presta pra ele e tal. Eles brigam e se desentendem. Ao longo da peça, então, a gente vai tendo essa situação da Joana revoltada com o abandono do Jazão, e o Jazão vai tentar convencer o Creonte a adotar uma atitude diferente em relação aos moradores da vila. O Jazão diz que o Creonte poderia obter muitos lucros se mantivessem todos pagando felizes. Basta fazer um parquinho para as crianças, botar, quem sabe, ali um orelhão, um parquinho, pintar as casas, tá certo? E perdoa as dívidas de todo mundo. Não é para fazer generosidade, caridade. É porque aí todo mundo vai trabalhar desgraçadamente para pagar. Você vai ter 1 ano de prejuízo, vai ter 9 anos de lucro enquanto todo mundo ficar pagando, tá certo? Então o Jazão tem uma visão mais maquiavélica mesmo da coisa, para tentar enrolar um pouco. E o Creonte acaba entendendo que esse seria o caminho, que a gente vai ver depois. Ele acaba aceitando as ideias do Jazão e pensando: o Jazão não é tão ruim assim não, ele parece ser um cara que tem aptidão para ser poderoso, tá certo? Bom, quando o Jazão vai na vila, a galera acha que ele está indo por algum motivo, e para disfarçar ele diz que veio convidar todo mundo para o casamento dele. Na verdade ele tinha ido lá para interferir em favor do poderoso, né? Mas para não ficar ruim com a sua comunidade, ele diz: não, é o seguinte galera, estou aqui porque você sabe que eu vou casar e tal. O pessoal fica empolgadaço lá com a ideia do casamento, e o Creonte ainda por cima vai lá e diz que todas as mulheres da comunidade poderiam trabalhar, a Alma é que pede inclusive, ela diz que todas as mulheres poderiam trabalhar nos preparativos do casamento e ganhar dinheiro. O Creonte diz que todo mundo foi perdoado nas dívidas e que não precisam mais se preocupar, né? E daqui para frente, se pagarem em dia, não tem problema, tá? Então quer dizer que o Creonte e a Alma posicionam todo mundo em favor deles e contra a Joana, que eles querem expulsar de lá, certo? Só que aí o Jazão vai lá falar com a Joana, pedir para ela o seguinte: que ela saísse do lugar, né, e que ela seria indenizada e tudo mais. Na verdade, ela vai começar a se portar com uma falsa humildade a partir de aí, porque ela disse que o Creonte já havia procurado por ela, já tinha dado dinheiro para ela, que ela era grata, e que ela ia dar um jeito e tudo mais. Ela finge que está tudo bem, permite ao Jazão ver os filhos, e ainda por cima, o Jazão, quando vai ver os filhos, um dos filhos está cantando o samba dele, ele se sente todo orgulhosão. Aí ela se liga, cara, que ele era muito ligado com os filhos e ela tem a ideia perversa de matar os filhos para atingir. Bom, o que vai acontecer no final é que o Jazão, então, está com toda a comunidade do lado dele, está todo mundo feliz, só essa aqui que vai se ferrar. O Egeu é que tenta dizer para o povo que não era bem assim, que não bastava o perdão das dívidas, mas que o sistema de pagamento tinha que ser outro. Mas o povo acaba cedendo, né, aos apelos do Creonte
porque imagina, estou liberado da dívida, todo mundo ficou feliz. O Egeu percebeu a maldade das coisas e disse que tinha que mudar o sistema de pagamento, mas não adiantou, né? O Egeu foi voto vencido e a Joana também vai se ferrar porque vai ter que sair dali. Mas enfim, a Joana finge que está tudo bem, que aceita. Ela até manda um presente de boa vontade para o casamento, é um bolo envenenado. Ela vai mandar esse presente, a cerimônia de casamento vai acontecer e ela manda os filhos, né, levarem o bolo na companhia lá de uma das comadres lá. Só que quando chegam as crianças, o Creonte não aceita o presente, o bolo, e manda de volta, pressentindo que pudesse ser um feitiço. Uma coisa interessante é que a Joana era macumbeira, e durante toda a peça tem momentos em que ela vai lá e invoca lá os orixás e tal, e realmente, né, ela tenta fazer feitiço e tal para amaldiçoar a vida do Jazão, da alma e do Creonte. O Creonte então não aceita o bolo envenenado, ele não sabe que é envenenado, mas ele imagina que seja uma armação e não aceita, e manda de volta. Aí então é que a Joana resolve então pegar o bolo, abrir, cortar e dar para os filhos experimentarem a sua fatia de eternidade. Ela dá para as crianças o bolo, ela também come um pedaço do bolo envenenado e morre então Joana e os filhos como o último golpe dela. Chega no final da peça, o Egeu carrega o corpo da Joana, né? E também as comadres carregando as crianças, chegando no final ali no casamento do Jazão. Choque total. E aí começa todo o elenco a cantar a peça Gota d'Água, tá certo? Cantar a música Gota d'Água do Chico Buarque de Holanda. Inclusive os mortos também cantam a música para encerrar, tá certo? É isso. Então a tragédia termina então com o gesto definitivo aqui da morte por envenenamento dos filhos e da própria Joana, que é a Medeia da peça adaptada. Alguma dúvida? Então tá. Bom, quem quiser o livro ali, fala comigo na saideira ali que a gente negocia aí. Vou sortear, tá bom? É isso aí.